meu nome é Esther, sou servidora do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região e estou aqui para apresentar o projeto Pauta Inteligente. A necessidade de uma pauta inteligente surgiu no contexto da pandemia, pois, nessa época, nos deparamos com uma grande dificuldade. Foi preciso retirar processos da pauta, criar uma agenda virtual, redesignar instruções e separar as audiências em telepresenciais, semipresenciais ou presenciais. Então, como solução de contorno, organizamos a pauta por meio de uma planilha, listando todos os processos de instrução e as informações importantes de cada um deles, como perícias, complexidade da matéria, dentre outras. O resultado foi que, além de auxiliar no processo de reinclusão em pauta, o método também proporcionou melhor aproveitamento dos horários disponíveis, evitando adiamentos desnecessários e deixando nossa pauta bem melhor do que estava antes da pandemia. Isso fez com que percebêssemos que uma gestão de pauta baseada em critérios previamente definidos pode economizar muito tempo, evitar retrabalho e melhorar os resultados estatísticos da unidade. Mas ainda precisamos de uma ferramenta que faça essa análise de forma automática. E assim nasceu a ideia da pauta inteligente. O objetivo é criar um software integrado ao PJE e ao Audi 4 que auxilie na gestão das pautas, indicando a melhor data e horário para a marcação de uma audiência de instrução a partir de critérios objetivos, tais como a antiguidade do processo, o rito processual, a existência de perícia, se é presencial ou telepresencial e o tamanho, isto é, a quantidade de prova oral a ser produzida. Por isso, contamos com o CSJT para alavancar esse projeto. Vários laboratórios de inovação da justiça têm sido batizados com um nome que os identifique de forma mais criativa. O iLab é o laboratório do TJMG, o Lab Nova 12 do TRT de Santa Catarina e o Inova TST do Tribunal Superior do Trabalho. Acreditamos que eleger um nome para o nosso laboratório com a participação de magistrados e servidores do TRT3 é uma oportunidade de nos reunirmos em torno das potencialidades desse espaço. Reconhecer que cada coletivo, assim como cada sujeito, tem seus próprios dons e contribuições a oferecer nos ecossistemas de inovação. Pensando nisso, nós apresentamos 3 nomes candidatos para batizar o nosso laboratório: Alquiminas, Colabore e Plug Minas. Alquiminas invoca a prática ancestral da alquimia, que inspira a transformar desafios em preciosas soluções, reconhecendo o poder de habilidades como a intuição, a curiosidade e a ousadia. Colabore reúne 3 referências: a colaboração como dos princípios da gestão de inovação no judiciário, o laboratório como esse espaço de experimentação e, por último, o Labor como centro de atuação do nosso tribunal. Plug Minas é um convite à conexão geradora da luz e das ideias, dos insights e da energia que nos impulsiona a gerar valor para as pessoas. Conecta a nossa atuação em rede, ligado uns aos outros para a troca de informações e vivências. Convidamos todos a participar da votação para a escolha de um nome para o Laboratório de Inovação do TRT3. Os votantes concorrerão a um prêmio, um Kindle doado pela Aster. Contamos com seu voto. O programa Trabalho Seguro visitou a Associação São Vicente de Paula
Educandário e Creche Menino Jesus. 48 adolescentes do projeto Capacitar e 17 participantes da aprendizagem bancária ouviram atentos a palestra do desembargador Marcelo Pertence, gestor regional do programa. A principal intenção nossa, todas essas visitas que fazemos para esse público adolescente, é demonstrar, primeiro, a importância do trabalho dentro da sociedade, depois que esse trabalho tem de ser um trabalho decente, em que as pessoas sejam respeitadas independentemente da atividade que tenham, tanto sob o aspecto mental quanto sob o aspecto físico. Trabalha para viver e não para morrer. O magistrado explicou a história do direito do trabalho no Brasil e no mundo. Falou sobre doenças ocupacionais, acidentes de trabalho e assédio nas relações laborais. Destacou a importância do trabalho decente e da criação de uma cultura de proteção à dignidade do trabalhador. Os adolescentes participaram fazendo perguntas. O conhecimento sobre um trabalho seguro proporciona para eles melhores condições de trabalho. Eles que estão ingressando agora no mercado de trabalho vão entender que não é de qualquer maneira que eles podem trabalhar. Ter segurança, se proteger em relação ao trabalho infantil também, tendo conhecimento sobre segurança no trabalho, a proteção é ainda maior. O projeto Leis e Letras lançou a 14ª edição do livro Indenizações por Acidente do Trabalho ou Doença Ocupacional, de autoria do desembargador Sebastião Geraldo de Oliveira. O magistrado, que foi apresentado pelo presidente do TRT-MG, desembargador Ricardo Moalen, falou sobre questões polêmicas na jurisprudência sobre o assunto. Todo dia no Brasil, mais de 50 pessoas nunca mais retornam ao local de trabalho ou por morte por incapacidade total permanente, e essas vítimas estão cada vez mais batendo à porta da Justiça do Trabalho. E as decisões vão se aprofundando, surgem demandas novas sobre o acidente de Brumadinho e outros casos. Doutor Sebastião, e as novidades dessa 14ª edição? Tem um capítulo novo sobre a doença ocupacional no teletrabalho, no trabalho a domicílio, né? E isso hoje tem grandes controvérsias, né? Muita gente adoecendo, muita gente ficando isolada, tem muitas questões psíquicas envolvidas com isso, como provar o direito à desconexão. O procurador de Justiça do Ministério Público de Minas Gerais, Nelson Rosenwald, foi o segundo palestrante e abordou o tema Atualidade sobre a responsabilidade civil. Eu vou ao começo da responsabilidade civil, que é o estudo do ilícito, da culpa, do dano, do nexo causal, que são os pressupostos clássicos, e vou fazer uma revisitação, conforme o estágio atual da arte. E depois faria o mesmo com relação às funções da responsabilidade civil, demonstrando que a responsabilidade civil de hoje, ela não apenas exerce uma finalidade compensatória de danos, ela tem outras funções, uma função preventiva, eventualmente uma função de restituição de lucros e uma função punitiva. O evento, promovido pela Escola Judicial, aconteceu no plenário do TRT-MG. Estiveram presentes magistrados, servidores, advogados e comunidade acadêmica.
Semana de Erradicação do Trabalho Infantil de 2023 recebeu a visita de cerca de 150 crianças de escolas públicas da capital. O evento foi promovido pelo Programa de Combate ao Trabalho Infantil e Estímulo à Aprendizagem, em parceria com a Escola Judicial, Centro de Memória do TRT-MG. O catavento de 5 pontas, ele tornou símbolo mundial do combate ao trabalho infantil, representando 5 continentes, representando a diversidade, as questões raciais que envolvem o trabalho infantil, também pela questão das cores, da alegria, do brinquedo da criança, né? Os alunos participaram de uma visita mediada ao espaço da exposição Trabalho e Cidadania, onde foram divididos em equipes e atuaram em dinâmicas com os temas trabalho e infância. Aprenderam sobre legislação e a história do trabalho, desde o Brasil colônia até os dias atuais. Foi confeccionado um varal do tempo, que levou à construção desse conhecimento de forma lúdica e interativa. A educação é o que leva à mobilidade social. Quem não estuda vai perpetuar esse ciclo da pobreza, ainda tem um caminho do desemprego, do subemprego e ainda em pesquisas recentes o caminho da situação análoga à escravidão. 92,6% das pessoas que estão em situação análoga da escravidão no meio rural, no Brasil, elas vieram do trabalho infantil. Então nós precisamos lutar por uma vida mais digna, uma sociedade com menos desigualdade social e que diga não ao trabalho infantil. Depois da hora do lanche, os ilustres convidados tiveram a oportunidade de serem protagonistas em audiências simuladas, conduzidas por magistrados do tribunal. Nesta audiência, que julgou um caso de trabalho doméstico infantil, foram ouvidas partes, advogados e testemunhas. Eu achei o máximo, eu adorei. O que você aprendeu? Eu aprendi que criança não deve trabalhar de jeito nenhum. E a audiência simulada? O que você achou de ser parte de uma audiência? Eu achei o máximo, eu me senti muito famosa. Eu achei muito legal. O que eu fiz foi uma demonstração para o público, para eles poderem ver que fazer a criança trabalhar, isso pode levar à justiça. Isso deu para todo mundo aprender que criança não pode trabalhar. Lugar de criança é onde? Lugar de criança é na escola. Eu estava muito ansioso para essa peça ontem. Eu nem dormi direito à noite, custei acordar. Mas eu gostei muito do tribunal. E o que você diria para as outras crianças que estão te ouvindo agora? Que elas devem ir para a escola, não trabalhar. O mais importante é a conscientização, né? Porque até pouco tempo atrás não se falava nisso e o que a gente via era o aumento, né, desse tipo de exploração de trabalho. E nós, juízes, atuando aqui no tribunal com as demandas que aqui chegam, volta e meia a gente via com tristeza essa realidade de trabalho infantil, seja no meio rural, seja no trabalho doméstico, seja também na indústria e no comércio. O combate ao trabalho infantil foi uma etapa de evolução do direito do trabalho